próximo empresário é administrador da Rede Optivisão e do Grupo Prodime. Nesta grande entrevista, vamos conhecer o Dr. André Brodheim numa lógica mais pessoal, social e também profissional. Olá, Dr. André, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Obrigada por nos conceder esta entrevista. Obrigado eu pelo convite, eu é que agradeço. Antes de começarmos esta grande conversa, que no fundo é uma conversa, gostava que o Dr. André nos falasse um pouco sobre si. Qual foi o seu percurso de vida até aos dias de hoje? Isso é uma boa pergunta para começar e vou ter que ter algum poder de síntese. De facto, eu nasci numa família com 5 irmãos, depois fiz o processo académico normal, nem muito bom nem muito mau, ali sempre na média. Depois fui tirar um curso de gestão de marketing no IPAM. Foi sempre o curso que eu quis tirar. Assim que terminei o curso, fui trabalhar para uma agência de comunicação. Achei que era aquilo que eu tinha mais vocação, estava totalmente errado. Fui para uma área comercial, no meu segundo trabalho fui para uma área comercial no Intermarché, no grupo Os Escoteiros, que é um grupo de supermercados muito conhecido. Fui trabalhar para a gestão de produto, na gestão de produto desse grupo, nas marcas próprias, quando as marcas próprias estavam até a começar, isto foi já, sei lá, há 16 anos ou coisa que eu valha, e foi uma experiência espetacular, gostei imenso, áreas comerciais, isto mais virado para o profissional, não é? Depois, passado 2 ou 3 anos, fui para a Sonai, na parte da Vorta, gerir telemóveis. Uau. Na altura, quando os telemóveis, apanhei também este boom de toda a gente querer os smartphones. Na altura tínhamos todos os Nokias e estava a virar tudo para os smartphones. Portanto, apanhei também esse balanço e foi, de facto, muito, muito interessante. E depois da Sonai, abracei um primeiro desafio na empresa familiar, na empresa de distribuição, uma empresa que nós temos de distribuição de óculos. Sim. E 5, 6 anos depois, abracei aqui este projeto de Optivisão que chegou ao Grupo Prodime também em 2016 e qual sou administrador. Fundamentalmente isso, aos 19 anos saí de casa, a nível pessoal aos 19 anos saí de casa por vontade própria. Tinha uma namorada na altura que tinha uma casa que vivia sozinha, portanto fui viver com ela. Sempre trabalhei desde os 18 anos que trabalho em full time, portanto tirei o meu curso todo, sempre de manhã ia para o curso, à noite ia a trabalhar em lojas, em centros comerciais e até hoje sempre trabalhei. Entretanto depois casei, tive 3 filhas, que tenho 3 filhas. Muito bem. Tanta coisa que já aconteceu que não acho que dava até um livrinho interessante. Tem que fazer um. Exatamente. Quando era criança sempre sonhou ser um empresário? Não foi criança não era esse, como qualquer criança, ou talvez jogador de futebol ou astronauta, não é? Como se costuma dizer. Mas de facto tive uma história muito interessante na minha, mais ou menos, adolescência, não é? Aos 14 anos eu queria ir de férias com os meus amigos. E pedi ao meu pai para ir de férias e ele disse-me, sim senhora, podes ir, dou-te a autorização, mas com 14 anos eu não tinha dinheiro e portanto o meu pai com 14 anos, claro que isto não se devia dizer assim, larga bom som, mas quando eu tinha 14 anos o mercado laboral era diferente e eu fui trabalhar um mês das minhas férias, fui trabalhar um mês para uma loja de roupa, ganhei o meu dinheiro e fui de facto de férias e desde os 14 anos, aos 15, 16, 17 e 18, trabalhei 2 meses nas minhas férias para depois poder ter as minhas férias autossustentado, não é? E isso levou-me sempre a um contacto com os clientes, com os consumidores, deu-me uma visão logo do que é o consumo, o que é produto, o que é compra e venda e provavelmente ali a partir dos 14, 15 anos acreditei que ia estar no mundo do consumo. Se administrador ou não de uma empresa, não sei. Temos uma empresa familiar que tem 75 anos, é um trajeto natural, mas nunca foi uma ambição. Estou mais ligado a projetos e Mas desde sempre foi muito independente, desde sempre. Sempre fui muito independente, isso foi sempre uma coisa que eu lutei bastante, foi a minha independência, saí de casa e nunca mais vivia com ajudas, com patrocínios, como costumo dizer, nunca mais tive patrocínios e fiz sempre o meu caminho independente, obviamente a trabalhar, a estudar, depois com os recursos que havia na altura. Claro. Aprendi tudo, não é? Tratar da lida da casa, sei essa parte toda.
Não é que seja grande especialista, nem que gosto muito de fazer, mas sei totalmente viver independente de tudo, e sempre foi uma coisa que eu quis muito e que fiz questão. Se não fosse empresário, o que é que gostava de ser? Nunca pensou nisso? Por acaso nunca pensei nisso, porque faço este caminho há tantos anos, fiz sempre este caminho e nunca pensei noutra coisa, mas se me dissessem honestamente aquilo de um sonho, o que é que eu teria, era a coisa totalmente diferente. Okay. Provavelmente teria-me dedicado à arte, a ser ator. Foi sempre uma coisa que estava na minha cabeça desde que eu tinha 8, 9 anos. Sou bastante brincalhão, bastante expressivo. Vejo também muita parte da minha vida profissional e empresarial como ator, porque eu sei que nós entramos dentro de um palco. Exatamente, é outra personagem. É uma personagem que tem que ser sempre, pronto, tem que estar em cima do palco e não se pode esquecer disso. Mas provavelmente se fosse outra profissão era mais ou menos a mesma, mas se calhar no cinema ou no teatro. Muito bem. O seu nome, Brodheim, carrega muita história e muita responsabilidade. Como é que consegue lidar com isso diariamente e como pensa manter os valores da empresa nas próximas gerações, quando já não estiver cá? É um tema, é um privilégio, mais do que tudo, ser Brodheim para mim é um privilégio, não só pela história que carrega, tanto do meu avô ter saído, ter vindo a Portugal, refugiado na Segunda Guerra, ter começado do zero, com muita humildade, com muita capacidade de trabalho e ter conseguido criar uma empresa interessante e que de facto mudou algumas coisas no tecido empresarial português. Mais do que tudo, os princípios e os valores que são incutidos na minha família, esses sim são os mais importantes, que eu tento obviamente diariamente incutir no meu dia-a-dia, e é de facto a base. Isso é que eu acho que é a base de ser Brodheim, né? Termos os princípios e os valores certos e não vacilarmos nesse capítulo, porque foi com os princípios e valores que nós chegámos até aqui, sempre com credibilidade, honestidade, e é isso que eu prezo e que já estou a educar as minhas filhas para elas ainda são pequeninas, mas já ouvem falar de princípios e de valores, o que para nós é fundamental carregar isso e transportar de geração em geração. E se os seus filhos não quiserem nada com isto? Ótimo, perfeito. É sinal que sabem para onde é que querem ir e isso para mim é que é o mais importante, é de facto que os meus filhos saibam para onde é que querem ir, porque nós temos uma frase muito conhecida na nossa empresa, que é os ventos só sopram a favor das embarcações que sabem para onde é que querem ir. E por isso, se elas souberem para onde é que querem ir, vou dar todo o apoio para que sejam felizes e para que os ventos soprem a favor. Claro. Não temos qualquer obrigação, como eu nunca tive qualquer obrigação de trabalhar na empresa de família, de abraçar a área empresarial, nunca tive qualquer obrigação e deram-me toda a abertura para fazer outras coisas. Por acaso, engracei com esta área, engracei. Merece, portanto, o cargo de administrador? Se merece ou não, isso, quer dizer, só quem me rodeia é que pode dizer isso. É um cargo importante na empresa. O mais importante é, de facto, a liderança, liderar equipas, liderar projetos, fazer acontecer, pôr em prática ideias inovadoras, trazer diferenciação ao setor onde estou. Isso é que é a parte importante. Se é administrador, se não é, de facto, a parte mais importante disto. Claro. De facto, mas é a função. Com grande responsabilidade. Tem alguma responsabilidade, mas mais responsabilidade temos naquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, especialmente na área da ótica, claro. Onde cuidamos da visão, algo tão importante no bem-estar das pessoas, na qualidade de vida. Essa é que é a grande responsabilidade, é fazermos as coisas bem. É verdade. Essa é que é a maior responsabilidade de toda. É também administrador do grupo Optivisão. Por acaso hoje estamos na loja piloto, certo? Da Optivisão Mais. É verdade. Houve um grande investimento nesta loja. Porquê em Vila Nova de Gaia, a primeira loja? Verdade. O Grupo Optivisão foi um grupo que tem 30 anos, é um grupo de óticas que estão espalhadas por todo o país. Nós, em 2016, o Grupo Brodheim adquiriu a Optivisão, portanto a Optivisão já vinha com um historial muito grande. Somos muito próximos da Optivisão desde o início da vida da Optivisão. E em 2016 comprámos a maioria das ações e passámos a administrar a empresa e a gerir a empresa, a rede. Nós tivemos sempre a ideia, desde que começámos, tivemos sempre a ideia de
criar um conceito de ótica que fosse diferente daquele que estamos habituados há muitos anos. Se reparar, as óticas são todas iguais há muitos anos. Óculos nas paredes, fundamentalmente é isto. O que nós procuramos trazer ao mercado da ótica é uma atenção muito maior às lentes, à área das lentes, à área da saúde visual, à área do consultório de optometria, à área da importância de ter uma saúde visual, uma performance visual cuidada. E esse é o nosso foco. Os focos deste projeto é nós conseguirmos passar aos consumidores informação para que a compra do consumidor seja uma compra cada vez mais informada. Existem milhares de opções no mercado da ótica e muitas vezes o consumidor compra sem saber o que é que está a adquirir. E o que nós temos aqui é uma missão social também de informar as pessoas do que é que são as lentes, o que é que são os tratamentos, o que é que quais são as vantagens disto, as vantagens daquilo, e que o consumidor possa fazer a sua compra da forma mais informada possível, porque só assim é que ela sai mesmo satisfeita e confiante. Claro. Mas porquê Vila Nova de Gaia? Vila Nova de Gaia, porque Vila Nova de Gaia sempre foi, é um sítio, um local de grande consumo, tem este centro comercial, para nós, a Rábida Shopping, é um centro comercial de referência a nível nacional, foi sem dúvida a nossa primeira opção, não só por gostarmos muito de Vila Nova de Gaia como cidade, porque tem de facto tudo, é lindo, é uma cidade muito bonita, mas também tem a densidade populacional, o target também de consumidores mais indicado para este tipo de projetos. São consumidores interessados. Foi estratégico e foi escolhido mesmo com muita atenção, porque acreditamos que as pessoas que visitam mais este centro comercial estarão mais abertas a entender este projeto e a tirar maior partido deste projeto. E acreditamos nisso e por isso foi na Autovisão Age. Como empresário, quais são os grandes desafios que enfrenta hoje em dia? Os grandes desafios, de facto, ser empresário hoje em dia se já era um desafio grande, agora com a pandemia tornou-se um ainda maior desafio, não só pela criatividade que tem que se ter no dia-a-dia para encontrar soluções, para a pouca previsibilidade que hoje os negócios têm. Não dá para fazer grandes previsões porque a qualquer momento as coisas mudam. E este é o grande desafio, é a falta de previsibilidade que os negócios têm. Nós acabámos 2020 com números muito difíceis, como é natural e óbvio, e pensámos que 21 iria ser logo diferente. E no final de janeiro fechámos todos outra vez. Portanto, o grande desafio hoje em dia, digo, para um empresário é de facto a dificuldade em prever aquilo que está à nossa frente. Como é que está a ser tratado em Portugal o tecido empresarial? Eu não gostaria de estar no lugar do governo nesta fase da vida, é uma posição muito complicada. Faz o que se pode, o que se consegue, ajuda-se na medida do possível e obviamente é melhor do que não termos qualquer ajuda, mas não é uma salvação, obviamente que não é uma salvação, não poderia ser sempre melhor, claro que sim, obviamente, mas já é bom termos um Estado que nos ajudou em alguma coisa ao longo deste período difícil, muito difícil da vida da empresa. Foram bonzinhos? Criaram medidas, ajudaram-nos nos layoffs, ajudaram-nos em algumas medidas, com algumas ajudas, e é melhor do que não ter tido qualquer ajuda, sem dúvida nenhuma. Obviamente não são ajudas que nos ajudam, que nos permitem viver, é mesmo só ajudas para sobreviver, não é? E o que já na mão. Daqui a 10 anos, como é que espera que estejam os grupos empresariais que geram? A prosperar, obviamente, com uma visão clara do futuro, do caminho que querem abraçar, com vontade de ir mais longe e sempre com uma visão estratégica bem delineada, porque os ventos só sopram a favor das embarcações que sabem para onde é que querem ir
E esta é a parte importante, é nós sabermos claramente onde é que queremos ir constantemente, sabermos onde é que queremos chegar, para podermos fazer o caminho e chegarmos. E fundamentalmente daqui a 10 anos o que conto é que a empresa esteja mais robusta do que está hoje, que esteja numa maior dimensão e que os negócios, fundamentalmente o negócio da moda e da ótica que temos hoje, estejam ainda mais fortalecidos do que estão hoje, fundamentalmente isso. O Dr. André tem algum medo? Medo? Sim, no grupo empresarial. Não sou uma pessoa de medo. Obviamente gosto muito de saber os riscos que corro e tento, obviamente, em tudo o que faço, saber que riscos é que corro com determinadas decisões. Claro. Medo como diz o outro, medo não me assiste. O medo não me assiste e não é assim que faço a minha gestão do dia-a-dia, não é com medos, mas obviamente tendo conta que decisões têm riscos, quais é que são os riscos, queremos tomar os riscos ou não queremos tomar o risco. Ora, medo não tenho, assim, que me vem à cabeça assim direto, não tenho. Muito bem. Eu agora vou fazer um pequeno jogo consigo. Sim, senhor. Uma coisa totalmente diferente. Perfeitamente. Vou-lhe fazer uma pergunta, tem sempre duas opções. A primeira, preferia conhecer o futuro ou mudar o passado? Conhecer o futuro. Porquê? Você pensa muito nesta. Para ir mais preparado para o futuro e para poder tirar o máximo partido do futuro. Se eu conhecesse o futuro, podia-me preparar melhor. O passado, a Deus pertence. O que é que queria conhecer no futuro? Muita coisa. A nível pessoal, a nível profissional, muita coisa. A nível pessoal, menos do que o profissional. O profissional, se eu soubesse o futuro, tinha aqui uma vantagem muito interessante, face ao resto, e poderia-me ajustar ao futuro e àquilo que são as oportunidades e às mudanças que vão haver. Muito bem. Fundamentalmente isso. Preferia saltar de paraquedas ou ir ao espaço? Saltar de paraquedas já o fiz, Okay. Portanto é ir ao espaço. Saltar de paraquedas já tive a oportunidade de fazer 3 ou 4 vezes. Que adrenalina! Tive essa oportunidade e é uma adrenalina fantástica, portanto ir ao espaço, sem dúvida ir ao espaço deve ser uma experiência avassaladora que eu gostaria muito. Muito bem. Escolheria ler a mente das pessoas ou poder mudar o passado? Ler a mente das pessoas. Sem dúvida, ler a mente das pessoas. Isto porque o passado já está feito, está escrito, já passou, não é? Ter a possibilidade de ler a mente das pessoas daria... Não tinha medo disso? Não. Acharia interessantíssimo e até certeza muito engraçado. Muito engraçado, com certeza. Vamos à última. Preferia ter todo o conhecimento do mundo ou ter todo o dinheiro do mundo? Todo o conhecimento do mundo, isso sem dúvida nenhuma. Não sou muito virado para a parte financeira, em termos profissionais sou muito rigoroso em termos financeiros, em termos de investimento, em termos de análise financeira. Em termos pessoais não me mexo de todo com cifrões e com a parte financeira. Portanto, sem dúvida nenhuma, o conhecimento para mim é de facto a maior dádiva que nós podemos ter. É um poder, é uma dádiva e é algo que nos dá estamos bem em qualquer lado. Com todo o conhecimento do mundo, estamos bem em qualquer lado. Sem dúvida nenhuma. É isso. Não tenho dúvidas. Se tivesse algum superpoder, qual seria? Superpoder, boa. Superpoder. Boa questão. Essa é uma ótima questão. Um superpoder, qual é que seria? Tudo o que você quisesse. Agora eu estava com as respostas todas na ponta da língua. Mas em termos de superpoder, olha, uma coisa que gostava era teletransporte, ou até, diferente, um superpoder é poder estar com pessoas que já não estão cá. Isso é que eu gostaria, sim, pessoas que já partiram e eu pudesse estar com elas. Eu tenho algumas pessoas que já partiram que adoraria poder conhecer, gostaria. Olha, se eu me dessem a escolher um superpoder era esse, é ir ao tal céu e falar com meia dúzia que lá estão. Falava com o seu avô? Falava, sim senhora. Foi uma pessoa que eu não conheci porque ele faleceu em 80 e eu nasci mais tarde. Exatamente. Muito bem. É isso mesmo. Dr. André, muito obrigada por esta entrevista.
Eu é que Desejo agradeço. muito, muito sucesso e obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço, foi ótimo. Obrigadíssimo. Esta foi a grande entrevista ao Dr. André Brodem. Já sabe, o nosso compromisso é com a atualidade de Gaia. Obrigada por estar desse lado e até à próxima.